Eu recebo hoje aqui no Sintonia, nessa minha passagem por Belo Horizonte, o Dr. Túlio Vieira da Costa. Dr. Túlio Vieira da Costa é o que a gente chama o instituidor da Fundação 18 de Março, a Fundamar, e tem uma relação direta, a Fundamar, com o acervo de Carlos Lacerda depositado, que foi doado, aliás, para o NB. Doutor Túlio, se eu não estou errado, o senhor organizou uma série de livros, o senhor apresenta esses livros, são livros que dão, de certa forma, nos explicam um pouco, introduzem várias facetas do político Carlos Lacerda. Está certo? Estou errado. Exatamente. É? No início, quando nós verificamos a riqueza do arquivo, nós não sabíamos ainda que era tão rico quando fizemos a primeira pesquisa, que foi sobre o livro dele, Rosas e Pedras, do Meu Caminho, que tinha tido uma divulgação grande pela Manchete, foi publicado em capítulos da Manchete. E a nossa surpresa, ao verificar o texto que eu até já conhecia pela Manchete, é que tinha muita coisa não publicada, e que, por ordem dele, para o livro, e essa parte deixa para o livro, essa parte, nas revisões ele ia fazer esses comentários. Eu falei, então, está na hora, nós temos obrigação de publicar. E fizemos um contrato com a editora UNB e publicamos, que foi um grande sucesso. Está com a edição esgotada, né? Está com a segunda edição preparada para sair. Como é um livro de memórias e tem apenas o índice, o índice incompleto, a segunda edição vai ser muito aperfeiçoada, não só para o aumento do texto, de duas partes do texto, como um índice completo, né? Agora, é interessante pensar em Carlos Lacerda, e esse é o motivo da nossa conversa. São várias questões, na verdade. Primeiro, porque Carlos Lacerda foi um político marcante na vida brasileira nos últimos 50 anos, digamos assim, né? Pouco mais. Segundo, porque ele é um homem absolutamente, posso falar absolutamente desconhecido pelas novas gerações, apesar da importância dele. Uma outra coisa que chama a atenção em Carlos Lacerda é o talento que ele tem para desempenhar várias coisas e sempre com muita competência. Eu estava lendo os livros que foram editados lá na editora da NB. Então tem um Carlos Lacerda, autor de peças teatrais, o Carlos Lacerda tradutor, o contista, o romancista, o homem que escrevia cartas maravilhosas, o jornalista, o homem que criou a editora, a Nova Fronteira, Aguilar, o político, quer dizer, o Lacerda, político no sentido que ele foi deputado, foi legislativo e também foi um executivo. Quer dizer, é muita coisa para um homem só, digamos assim. Aliás, o Carlos Drummond, em uma carta que escreveu para a filha dele, falou: seu pai não foi um homem só, foi muitos. Como nós falamos que em Minas são muitas, são muitos homens. E o mais curioso, que a ignorância sobre a vida dele, que não é atual, não, mas toda a vida ele foi muito marcado pela política, dada a atuação exponencial dele de 47 como jornalista, aliás, sempre como jornalista. E, aliás, quando se fala no golpista, que é o nome que se dá pejorativamente a ele, é um golpista curioso, porque é um golpista que nunca acertou os golpes, perdeu todos. E outra coisa, um golpista que só ocupou cargo público por eleição. Ele recusou todos os cargos. No fim da vida fala que ele pediu para ser enviado para a ONU, para representar o Brasil, mas na verdade não foi. E toda a vida combativa dele foi na oposição. E jornalista, que é uma coisa que não se destaca. Geralmente se destaca o político agressivo, mas tudo que ele fez foi na pena e na palavra. Né? Na palavra também dizem que não houve orador no Brasil igual a ele. Eu sou testemunha de ficar empolgado pelos discursos dele. Há um episódio, não vamos falar sem muita ordem cronológica, mas é que o senhor falou dele como orador. Há um episódio, se eu não me engano, quando ele era deputado, em que ele fica horas e horas
no plenário porque ele foi acusado de ter divulgado publicamente um telegrama secreto, com a marca de secreto, segredo de Estado, e então ele foi ameaçado de cassação. Para enfrentar aquele momento difícil, ele teria ficado horas e horas, 9 horas no plenário falando. Vamos ver, eu não acho isso o maior mérito, porque nós temos oradores também cansativos. Que falam bastante. Falam 9. Eu pensei nisso também. Mas o dele lá foi defesa. Tanto que quem o defendeu como deputado e como advogado foi o Afonso Arinos. E ficou muito queixoso, porque às 9 horas da César abafaram as horas menores que ele tinha para falar. Mas, na verdade, ele, para falar na qualificação dele como orador, principalmente para o público, como, vamos dizer, ele não é um orador tão simples como o nosso presidente da República. Ele é até culto, não era rebuscado, mas ele sabia dirigir o povo. Falam na agressividade dele, e isso não é força de expressão, não. Ele era rígido, mas ele tinha aquela qualidade que Ortega y Gasset fala do político afirmativo. Ele não tinha as qualidades pusilânimes de ser muito bom, muito direito e não botar a mão no fogo, né? Agora, o Lacerda, se a gente for lá no passado dele, a gente vai encontrar o Carlos Lacerda nos anos 30, fazendo curso de Direito, estudante de Direito, e simpatizante, digamos até assim. 22, até o segundo ano só. Ele era um simpatizante da LN, simpatizante... Não, ele não foi um comunista de carteirinha. Não, ele não foi inscrito. Não. Tanto que há um problema interessante que ele explora bem, é que ele foi excluído sem ter sido incluído. Agora, era comunista, sim, ele falou, aprendi muito com o Partido Comunista. Ele só foi excluído por essa forma indireta do Partido Comunista quando ele fez uma reportagem sobre o Partido Comunista a pedido do Partido Comunista, mas parece que o artigo dele, o terno, o alfaiate não fez um terno ao gosto do freguês, porque ele contou, ele mencionou Prestes, ele mencionou os comunistas conhecidos, inclusive presos. Isso na defesa dele, né? E contou que o comunismo estava bem, e ia para frente, essa coisa toda. E foi um dos piores momentos dele, porque ele passou a ser excluído da convivência dos amigos. Dos amigos dele. Então ele se exilou em São Paulo, onde tem uma produção muito interessante para a rádio, não tem para televisão, para a rádio, de adaptação de livros célebres, de histórias célebres, e do Monteiro Lobato. Eu tentei muito contactar a família do Monteiro Lobato para poder, mas não foi fácil. Há um problema de sucessão lá, não foi. Mas é uma coisa interessante, se puder. O Monteiro Lobato já morreu há mais de 65 anos. Talvez isso caia no domínio público. É um trabalho dele junto com o biógrafo do Monteiro Lobato, e que levaram traduziram na linguagem radiofônica? Radiofônica. Doutor Túlio, eu vou fazer um intervalo agora, tá? Me permita. Eu estou conversando aqui hoje com o doutor Túlio Vieira da Costa. Estamos falando de Carlos Lacerda, do político Carlos Lacerda. A gente vai fazer um intervalo e volta já já.